o contrato de trabalho, as pessoas não vão ter essa proteção. E mais, quando essa cooperada ganhar a criança, não ter o salário maternidade. Se esse cooperado adoecer, não ter o salário licença saúde. Então, o conjunto de medidas não é ser... Nós não somos contra a cooperativa. O que nós queremos é a proteção previdenciária e os direitos trabalhistas. É esse o debate que está posto. Devedores da Previdência Social. Nós, até maio de 2007, a Previdência tinha 5.200 auditores fiscais. E a Receita Federal tinha 7.000 auditores fiscais. Nós, na parte da manhã, visitávamos a empresa. A Receita Federal ia na parte da tarde, da mesma empresa. Quem entende de gestão dá para ter uma ideia do que é isso, né? E o desconforto para esse empreendedor que tinha que deixar 2, 3 funcionários à disposição do fisco. Aí no dia seguinte ia a Receita Municipal, no outro dia ia a Receita Estadual. Dá para ter uma ideia. Aí nós criamos a Receita Federal do Brasil. Unificamos a Receita Previdenciária com a Receita Federal do Brasil e também implantamos, em julho de 2007, o Simples Nacional. 95% das empresas comerciais e industriais do Brasil e 80% das empresas prestadoras de serviços estão no Simples Nacional. Para essas, não precisa fiscalização. É uma política de acompanhamento, de amostragem. A fiscalização está sobre as empresas do lucro real e também do lucro presumido. Essa é uma linguajar da parte tributária, ou seja, aquelas que têm faturamento acima de 2.400.000 reais. Com isso, reduzimos a presença dentro dessas empresas. Montamos um sistema de apuração que não precisa mais olhar livro caixa, ficha de trabalhador, aquelas coisas que nós fazíamos. Você joga o banco de dados no simulador e ele te faz os cálculos por ti. É a tecnologia a serviço do cidadão e também do Estado. E unificamos as duas receitas. Hoje nós temos 12.200 auditores da Receita Federal do Brasil e transferimos toda a parte de arrecadação para a Receita Federal do Brasil. Esse processo tem diminuído muito a sonegação. E nós passamos a cuidar bem da concessão dos benefícios e é por isso que ele hoje está em meia hora. Então, um processo de gestão do próprio Estado que, por um lado, simplifica a vida do empreendedor e ao mesmo tempo, assegura o reconhecimento dos direitos e a concessão do benefício com mais rapidez. E todos estão pagando. O processo de sonegação no Brasil tem diminuído muito. O último exemplo é a Daslu, para a gente ter uma ideia do processo que está acontecendo. Sem falar em outro. Estou pegando esse porque a Justiça proferiu a sentença e a gente pode falar. Saldo da Previdência, para onde vão esses recursos? Primeira coisa, vamos deixar dar resultado, né? Estou trabalhando muito para cobrir o déficit. Em seguida, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2001, manda que aplique integralmente em títulos da dívida pública brasileira e não integra o Tesouro Nacional. Vai para o Fundo Nacional da Previdência Social, contabilidade à parte. Portanto, fica totalmente apartado. Hoje, qual o saldo lá? 0. Por quê? Porque quando chega no final do ano, ainda deu negativo em 2008. E estamos pedindo a Padre Cícero para nos ajudar nesse 2009, para que fevereiro se repita também com as belas águas de março, né? Pagar a conta da crise. Historicamente, a crise cai sobre os ombros dos mais pobres. Sempre. A crise cai sobre os ombros dos mais pobres. Isso em qualquer país do mundo ao longo da nossa história. O que nós estamos dizendo é que a crise que hoje está, que é gerada no seio do capitalismo,
não faça conosco o que foi feito com a crise de 29, que também foi no seio deles, que resultou na Segunda Guerra Mundial, e nós sabemos quem pagou o preço. É isso que nós estamos dizendo. Nós sabemos que as economias centrais, quando tem dificuldade, mudaram o nome. Antes, nós dizíamos, era um termozinho, como resultado da guerra, pilhagem. Até o século XIX, faziam-se pilhagem dos países derrotados. No século XX, fizemos 2 guerras mundiais e apresentamos conta da dívida. A Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe a razão por que ela aconteceu. Que era exatamente a conta da dívida da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi fruto daquela ferrovia Berlim-Bagdá, né? Que ia vender minério no coração daqueles países, e aí os 2 países, que os grandes estaleiros, a França e a Inglaterra, não aceitavam. Essa foi a razão da Primeira Guerra, da Primeira Grande Guerra, que os vencedores nos dizem que foi o conflito dos Ferdinandos, né? Lá na Baviera, mas não tem nada, a razão é outra. Sempre a guerra tem natureza econômica, e nós não queremos que isso aconteça mais, por isso estamos fazendo esse trabalho forte. Fator previdenciário. O que é isto? Em 1999, o Estado Nacional tomou 2 medidas, que está aqui dentro e volta. A primeira delas, o cálculo da média dos benefícios de aposentadoria é a chamada média longa. O que tinha antes? A chamada média curta. Como era antes, até 99? Você pagava durante 32 anos sobre um salário mínimo, e nos últimos 3 anos pagava sobre o teto, que é 3.218, e aos 51 anos de idade o homem se aposentava pelo teto, tendo pago 3 anos. A vida média em 99 era de 72 anos. Quem está no mercado de trabalho hoje vai viver 82 anos. Então, o indivíduo se aposenta aos 51 anos, para 82 faltam 31, não é isso? Aliás, 31 mesmo. 30 anos, vamos. Então, você recebe durante 30 anos esse teto de 3.218, tendo pago 3 anos. De onde é que esse dinheiro vai sair? Dos impostos. Do quilo de arroz, da lata de óleo, do salário, sai daí. E o outro assalariado, que tem carteira assinada, a ampla maioria trabalha 35 anos, contribui 35 anos, e o seu salário maior é entre os 30 e 50 anos de idade. E quando chega próximo da aposentadoria, este salário diminui. Então, se você faz a média longa, você faz justiça para com todos. Você pega os períodos de maior contribuição e soma com o período de menor contribuição. E você se aposenta com um valor acima do último salário para aqueles que têm menor mão de obra. E o outro, se contribuiu durante toda a vida pelo teto, se aposenta com o teto. Isso foi uma coisa acertadíssima, feita em 1999. O que o Senado Federal, por unanimidade, fez? Volta à média curta. A mulher se aposenta aos 46 anos de idade, tendo pago 3 anos sobre o teto, e vive 88 anos. O que nós estamos dizendo? Esta mulher vai receber 42 anos de aposentadoria pelo teto, tendo contribuído 3 anos. Quem são eles? Aqueles de maior poder aquisitivo. Porque o assalariado é o que está na carteira. E nós não podemos concordar com isso. Mas, lamentavelmente, foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. Está na Câmara. E ontem teve a reunião com as entidades empregadoras. Na próxima terça-feira tem a reunião com as entidades dos trabalhadores. Na quinta-feira tem a academia
e no dia 7 de abril vai o Ministério. Então esse item para nós, ele é inaceitável, porque ele não cabe no orçamento da União. Além de ser socialmente injusto, não cabe no orçamento. Você recebe 46 anos, tendo 3 anos de contribuição. Você contribui durante 27 anos sobre um mínimo, aí nos últimos 3 anos contribui sobre o teto, que é 3.218, se aposenta sobre o teto e recebe 46 anos efetivamente. Isso vigorou até 99. E aí o Congresso Nacional reformulou. Isso foi ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse que essa regra é correta. E o Senado, por unanimidade, revogou essa regra. Segunda coisa, o que é o fator previdenciário? É um somatório entre o tempo de contribuição e a expectativa de vida. E aí você faz um cálculo sobre isso. Como é que está hoje? Para você se aposentar com 100% das suas contribuições, a mulher precisa ter 30 anos de contribuição e o fator 89 e 59 de idade. Soma os dois dá 89. E o homem tem que ter 35 anos de contribuição e 60, dá o fator 99. E 64 anos de idade. Estou já meio cansado. Hoje é isso. O que nós estamos apresentando como alternativa? Para ele se aposentar com 100%, a mulher precisa ter 30 anos de contribuição e 55 de idade, que dá a fórmula 85. E o homem precisa ter 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, que dá a fórmula 95. Com isso, ele se aposenta com 100% da sua média. Não tem nenhum país do mundo que tenha o que o Senado propôs. Apenas tempo de contribuição com essa regra. Não tem nenhum país do mundo, porque não se sustenta. Mas, lamentavelmente, o Senado aprovou por unanimidade. É esse o debate, está na Câmara, e os empregadores e as centrais sindicais estão discutindo essa fórmula 85 e 95. Em outras palavras, hoje, para se aposentar o homem com 100% das contribuições, é a chamada fórmula 99, cai para a fórmula 95. Ele tem 4 anos de diminuição. E a mulher, que é a fórmula 89, cai para a fórmula 85. Ela tem 4 anos de diminuição para se aposentar com o valor integral. Esse é o debate que está no Congresso Nacional e, atuarialmente, isso comporta até 2020. Então, nós precisávamos, aí por volta de 2015, 2016, voltar a discutir isso. Previdência é como a nossa casa. A casa tem que ter sempre reforma, porque senão ela não se sustenta. A Previdência também precisa de estar sendo ajustada ao longo do tempo, levando em consideração o tamanho da família, porque são os trabalhadores de amanhã, e a nossa longevidade. Nós queremos vida longa, mas queremos também sustentabilidade na Previdência brasileira. A aposentadoria especial, em 1997, nós modificamos a legislação e a aposentadoria especial passou a ser sobre o trabalhador que está exposto ao risco e não mais a categoria. Quer ver o exemplo? Petroleiros. Petroleiros era todos eles, quem estava no escritório e quem estava na plataforma em alto mar. Todos eram segurados especiais. Quem está na plataforma continua segurado especial. Quem está no escritório não tem risco nenhum. Isso vale para todas as outras atividades. Nós estamos com a comissão tripartite, pelo governo, o Ministério do Trabalho, da Previdência e da Saúde. Aí as 6 entidades empregadoras e 6 entidades, as 6 centrais sindicais, discutindo essa matéria para que nós possamos ajustar com um olhar. Nós queremos que os trabalhadores tenham menos risco e possam viver mais. E o outro olhar, qual é o prêmio
que nós devemos dar ao trabalhador, porque nós o tiramos da terra mais cedo. Então, é esse o debate que nós estamos fazendo. Ou seja, é preferível estimular a empresa a diminuir o risco do que pagar um prêmio porque o seu trabalhador morre mais cedo. É isso, é o debate que essa comissão está fazendo. E como fazer? Essa discussão está lá. Gente, ó, eu quero aqui pedir perdão, estourei o horário e ficamos à disposição para um outro dia continuar o debate. Tereza, obrigado. Queremos agradecer, ministro, a brilhante palestra e todos esses esclarecimentos que o senhor nos deu aqui. Foi muito enriquecedor. Muitíssimo obrigada.